Hoje eu vou explicar o que fazer depois de uma cirurgia quando a gente está falando de dor pós-operatória. Eu sou o Dr. Renato e eu sou ginecologista. Se você vai fazer uma cirurgia, provavelmente você está se perguntando como você vai se sentir depois da cirurgia. Muitas pessoas ficam pensando se vão ter dor. A intensidade da dor que você vai ter e quanto tempo a dor vai durar depende principalmente do tipo da cirurgia que você vai fazer. Por exemplo, você pode sentir uma dor pequena se a cirurgia que você for fazer for uma cirurgia pequena, como por exemplo uma retirada de uma lesão de pele. Mas você pode sentir uma dor um pouco mais intensa se a cirurgia for maior, como por exemplo uma histerectomia abdominal. Como você vai se sentir depois da cirurgia também depende da sua idade, da sua saúde e se você tem outras doenças. Há coisas que o seu médico pode fazer para poder ajudar a controlar essa dor. Eles trabalharão para poder garantir que você fique o mais confortável possível durante a cirurgia e depois da cirurgia. Durante a cirurgia, os médicos anestesistas usam medicamentos diferentes para garantir que você não sinta dor durante a cirurgia. Isso é chamado de anestesia. Existem diferentes tipos de anestesia. Por exemplo, para alguns tipos de cirurgia, você pode receber remédios como anestésicos locais para anestesiar uma pequena parte do corpo. Esse é o caso de cirurgia pequena como biópsia de pele. Em outros casos, como uma histerectomia, pode ser necessária uma raquianestesia para poder bloquear uma região maior. Para outros tipos de cirurgia, como por exemplo uma laqueadura tubária videolaparoscópica, você é colocada para dormir para não sentir, ver ou ouvir nada até que a cirurgia termine. Juntamente com seu anestesista, o seu médico pode te dar medicamentos para dor antes, durante e após a cirurgia. Os medicamentos exatos que você vai receber e a quantidade de cada um depende de cada situação. Seus médicos vão decidir isso baseada no tipo da cirurgia que você vai fazer, que tipo de anestesia você vai precisar, sua idade e sua saúde no geral. Durante a cirurgia, os médicos podem fazer algumas coisas para poder ajudar a controlar a dor que você pode ter mais tarde. O objetivo é que você se sinta confortável após a operação, embora nem sempre seja possível evitar 100% que você tenha dor. O médico pode fazer, por exemplo, uma injeção de medicamento anestésico perto do corte da pele. Isso pode ajudar a reduzir a dor ao redor da incisão. Além disso, é possível fazer um bloqueio de nervo. Nesse procedimento, o médico administra o medicamento com uma injeção perto de certos nervos. Isso interrompe o sinal de dor que os nervos normalmente enviam para que você não sinta dor nessa área. O bloqueio do nervo pode durar várias horas após o término da cirurgia. Às vezes, o medicamento é administrado através de um pequeno tubo chamado de catéter, que permanece no local durante a cirurgia e por algum tempo depois. Outras opções são medicamentos para dor administrados através da veia. Existem diferentes tipos de medicamentos para dor que são administrados por via endovenosa. Eles incluem dipirona, anti-inflamatórios como o cetoprofeno e opioides como o Ultramal. Já a raquianestesia pode ser necessária em alguns casos. Para esse tipo de anestesia, o médico coloca uma pequena agulha na parte inferior das costas. Eles injetam remédios para anestesiar os nervos da coluna e depois removem a agulha. O médico também pode administrar analgésicos dessa maneira. Por fim, medicamentos administrados através de uma epidural, que é um pequeno catéter que entra nas costas perto dos nervos da coluna, podem ajudar você durante a cirurgia. Também pode ser deixado depois da cirurgia para ajudar a dor enquanto você estiver no hospital. Os médicos podem ajudá-los para administrar medicamentos anestésicos e analgésicos. Esse é muito usado na analgesia de parto. Diferentes medicamentos e procedimentos têm diferentes efeitos colaterais. Seu médico vai conversar com você para descobrir qual a melhor opção. Muitas vezes, mais de uma medicação vai ser utilizado para controlar a sua dor.
Após a cirurgia, quando a anestesia passar, você vai precisar de mais medicamentos para controlar a dor. Alguns são tomados por via oral por meio de comprimidos e outros vão ser administrados pela veia. O tempo que a dor dura depois da cirurgia depende. Após uma cirurgia pequena, como por exemplo uma biópsia de pele ou uma marsupialização da glândula de Bartholin, você pode se sentir bem e sem dor algumas horas logo depois da cirurgia. Porém, após uma cirurgia grande, como uma retirada de útero, você pode precisar de analgésicos por dias e às vezes até por algumas semanas. Depois da alta hospitalar, o seu médico lhe dirá que tipo de dor você tem que esperar após a sua cirurgia. Eu geralmente faço uma receita com os remédios para tomar depois de ir para casa. Nessa receita, geralmente, eu coloco remédio para dor como analgésico simples ou anti-inflamatório. Também coloco alguns remédios para poder evitar vômito e gases. Para cirurgias vaginais, também prescrevo um spray que tem um anestésico local que é aplicado na região da vagina. É importante tomar todos os remédios para dor exatamente da maneira que o seu médico lhe disser. Tomar muito de qualquer medicamento pode ser perigoso. Em particular, os opioides podem causar sérios problemas se você tomar muito ou misturar com outros remédios. Eles também podem levar as pessoas ao vício. Tome apenas a quantidade indicada pelo seu médico e pare de tomar a medicação assim que a dor melhorar. Enfim, a dor pós-operatória geralmente é bem controlada com as medicações disponíveis hoje em dia. Porém, se você fez uma cirurgia e ainda está tendo dor ou se não recebeu orientações adequadas, eu sugiro que você procure o seu médico. Eu espero que eu tenha ajudado você a entender um pouquinho mais como controlar a dor depois da sua cirurgia. E se você ainda vai fazer a cirurgia, eu desejo uma boa cirurgia para você e uma ótima recuperação. Tchau!